Boa noite aos amados amigos, aos irmãos aqui presentes e aos ministros desta República de El Salvador e das demais nações. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês e também sobre mim. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Leamos na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, nos versículos 6 e 7, onde o apóstolo São Paulo nos diz da seguinte maneira: e digo isto, que aquele que semeia pouco, pouco colherá, e aquele que semeia abundância, em abundância colherá. Cada um, segundo propôs no seu coração, não com tristeza, ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Deus ama ao que dá alegre, ao doador alegre, aquela pessoa que oferta para Deus, que apoia a obra de Deus para o tempo em que vive. Lembremos que no Antigo Testamento, e mesmo desde Adão até hoje, são oferecidas ofertas voluntárias a Deus, também os dízimos, e ainda os diferentes sacrifícios a favor das pessoas. E atualmente nos correspondeu viver neste tempo final, na dispensação da graça, já chegando no seu fim, para se entrelaçar com a dispensação do reino, e assim entrarmos no reino de Deus, no reino de Cristo, não somente espiritualmente, pois nele entramos ao recebê-lo como nosso Salvador, ao sermos batizados na água no seu nome, ele batizar-nos com o Espírito Santo e fogo e produzir o novo nascimento em nós. E nós também entraremos no reino de Cristo de forma física, quando aqueles que morreram obterão neste último dia a ressurreição em corpos eternos glorificados e jovens para toda a eternidade. E nós, os que vivemos, seremos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Todas essas bênçãos são para mim. E para quem mais? Para cada um de vocês também, crentes em Cristo. A Escritura sempre nos ensina a apoiarmos, respaldarmos a obra de Deus. Todos os projetos da obra de Deus devem ser respaldados, apoiados por todos os crentes em Cristo. Lembrem-se de que numa ocasião, um jovem rico se aproximou de Jesus e lhe disse: o que farei para possuir a vida eterna?
Cristo lhe perguntou: conheces os mandamentos? Guarda os mandamentos. Ele respondeu: eu os tenho guardado desde a minha juventude. Que mais devo fazer? Cristo lhe disse: venda tudo o que tens e dê aos pobres, e terás tesouros e herança nos céus, ou seja, no reino de Deus, no reino do Messias. Porque naqueles dias, um dos projetos que Jesus estava realizando era o de ajudar aos pobres. E naquele projeto se requeria dinheiro e outras coisas para ajudar os pobres. E sempre há projetos no programa divino para serem realizados pelos crentes de cada tempo. Por exemplo, se nós estivéssemos vivendo no tempo de Noé, o grande projeto físico era construir a arca para escapar do dilúvio que viria sobre a terra e que destruiria a humanidade. Mas havia uma forma de escapar, porque Deus não destrói o justo com o injusto. Não destrói o justo com o injusto, porque o justo guarda a palavra de Deus. E quem guarda a palavra de Deus será guardado por Deus. Em cada tempo se realiza o programa divino. E sempre a obra missionária esteve sendo realizada, porque Cristo disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Tão simples assim, Cristo o expôs nestas palavras. E ajudar, apoiar a obra missionária, significa estar ajudando, apoiando o programa divino, o programa de Cristo, para que a palavra, a semente, para que a semente da palavra chegue até a alma de cada pessoa, para que nasça e produza fruto na vida da pessoa e ela possa obter um novo nascimento e assim entrar na vida eterna. E está no programa também construir lugares de adoração, como templos, nos quais se deve estar braço a braço cada crente com os ministros que estarão realizando estes projetos. E para o último dia haverá um grande projeto que o reverendo William Branham viu de uma grande tenda catedral. E porquanto tudo o que Cristo faz no meio da sua igreja, em Espírito Santo, a favor da sua igreja, Ele o faz por intermédio dos membros da sua igreja. Assim como foram construídos templos nos diferentes tempos,
Assim, para o último dia haverá um projeto da construção de uma grande tenda catedral, onde a própria presença de Deus na coluna de fogo ou na nuvem de fogo, a qual entrou no tabernáculo que Moisés construiu, e depois também essa mesma coluna de fogo, o mesmo anjo do pacto que entrou no templo de Salomão, que o rei Salomão construiu, entrará e se manifestará numa grande tenda catedral, que o reverendo William Branham viu em visão, e ali também viu a presença e a manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo na coluna de fogo. E também viu o anjo que o acompanhava e que realizava os milagres sob o seu ministério, e que mostrava ao reverendo William Branham para que ele falasse. E na medida em que o reverendo William Branham falava, esse anjo fazia esses milagres. Esse anjo estará novamente sobre a terra, se manifestando numa grande tenda catedral, na qual, em visão, o reverendo William Branham visitou. E, consequentemente, o povo que conhece o seu Deus, que conhece a Jesus Cristo e que estará vivo no último dia, estará trabalhando nesse projeto, porque os instrumentos de Cristo, de etapa em etapa e de era em era, são os membros da sua igreja, e que é o seu corpo místico de crentes. Por isso é que, através dos membros da sua igreja, de era em era, ele realizou o seu programa divino trouxe a sua palavra à sua igreja, trouxe a sua revelação divina e chamou e ajuntou os seus escolhidos de cada era, de cada etapa da sua igreja, e para este tempo final será da mesma forma. E o povo que conhece o seu Deus se ocupará de trabalhar nesse projeto para que se cumpra a promessa da grande tenda catedral. E assim, o povo que conhece a Jesus Cristo conquistará essa promessa neste tempo final. E por isso serão amados por Cristo, porque Cristo ama o que doa alegremente, ao que oferta, que dizima de todo o coração, por amor e com amor a Cristo e a sua obra. Que Deus nos use, então, no seu programa correspondente a este tempo final, que ponha esse doce sentimento em nossa alma, em nosso coração, em trabalhar no programa de Cristo, o qual corresponde a este tempo final, com amor divino e de todo o coração, para que assim o façamos com alegria, e o amor de Deus para conosco seja manifestado, e nós o sintamos, porque Deus ama
o doador alegre, aquele que apoia a obra de Deus para o tempo em que está vivendo. E para mim é uma bênção lhes dar a conhecer estas coisas, recordando as palavras de São Paulo quando disse: o que semeia escassamente, colherá escassamente. Ou seja, isso falando em termos de agricultura, se você semear uma só sementinha, obterá o fruto de uma só planta. Mas se semear muitas sementes, você obterá o fruto de muitas plantas ou de árvores que você semeou. Aquele que semeia abundantemente, abundantemente colherá. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7. E lembrem-se de que a boa terra, tudo que se semeia na boa terra, nascerá, crescerá e levará frutos, 1 por 100, 1 por 60 ou 1 por 30. Não menos de 1 por 30. Portanto, adube essa semente e essa planta que nasceu na sua alma, para que ela produza. Qual porcentagem? Todos queremos o que eu quero produzir, 1 por 100. E quem mais? Cada um de vocês também. E, consequentemente, nós colheremos abundantemente. E as palavras de Cristo para a sua vinda, que estão no capítulo 22, versículo 12 do Apocalipse, são: eis que eu venho cedo, e o meu galardão está comigo, para recompensar a cada um conforme a sua obra. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre cada um de vocês e também sobre mim. Nos ajude para semearmos muito, para colhermos muito, e Cristo nos recompense segundo seja a nossa obra. Que Deus nos abençoe, que todos continuem desfrutando de uma noite feliz, repleta das bênçãos de Cristo. E amanhã nós nos veremos aqui mesmo, a partir das 10 horas da manhã, com os ministros colaboradores e a todos os que o reverendo Davi lhes convide para estarem aqui amanhã. E também no domingo pela manhã eu estarei novamente com vocês no culto do domingo pela manhã, ou no estudo bíblico, ou na escola dominical. Que Deus lhes abençoe e guarde, que continue desfrutando de uma noite feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. E aqui com vocês, o reverendo Davi Escobar.